Prezados irmãos da Igreja Batista Centenário do Povo e todos aqueles que nos assistem nesta live, hoje nosso assunto aqui vai ser dar uma continuidade, do que nós falamos no domingo passado, que é sobre oração. Estamos iniciando um curso sobre oração. Então essa é a primeira lição desse curso sobre a oração. E o tema de hoje é justamente este: o que é a oração? O que não é uma pergunta, mas uma afirmação. O que é a oração? Nós vamos tentar aqui durante a apresentação desse estudo falar sobre o que é a oração, que não é fácil falar sobre oração, mas vamos fazer aquilo que a Bíblia nos diz, aquilo que a Bíblia nos ensina, é que nós vamos fazer aqui nesse período, os próximos minutos. O texto áureo para esse estudo está em Efésios 6, verso 18, que diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito Santo, letra maiúscula, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Santos aqui são os crentes, é o povo de Deus, os cristãos. Então esta é a lição que nós vamos estudar e agora vamos ver aqui o texto básico dessa lição, que está são dois textos, Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, verso 8, depois de 10 a 17, e aí depois também João 15, 16, que diz assim, 1 Crônicas 16, verso 8: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei-o conhecidos entre os povos os seus feitos. Isto é um salmo de Davi. É um salmo de Davi que está lá em 1 Crônicas 16, onde ele estava organizando o culto ali em Jerusalém. E aí no versículo 10, vai continuar dizendo: gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Outras Bíblias dizem escolhidos, que é a mesma coisa. Ele é o Senhor, nosso Deus. Em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno. Agora, João 15, Jesus vai falar no versículo 16 assim, quando ele, falando ali aos seus discípulos, ele estava se despedindo dos seus discípulos, ele disse assim para eles: não me escolhestes a vós, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Que privilégio ser escolhido por Jesus e nomeado por Jesus, para que vades e deis frutos. Também uma responsabilidade, Para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim que de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Aqui está um segredo para nós que estamos aqui iniciando esse estudo sobre oração, é como pedir. Em nome de quem? Jesus disse, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda.
Bem, então vamos aqui para a introdução do estudo, né? A oração é o meio que Deus proveu ao homem a fim de que este viesse a estabelecer um relacionamento de comunhão contínua com ele. Tanto mais o cristão ora com fé em Deus, mais desenvolve sua comunhão e submissão com seu Criador, Pai, Senhor, intercessor e conselheiro, manifestando assim o senhorio de Cristo Jesus em sua vida, por amor e devoção. Então aqui já fica claro nessa declaração, na nossa introdução, de que orar é ter relacionamento com Deus, é dialogar com Deus, é falar com Deus. Isso é orar. Oração é isso. Dizia um pastor batista antigo, que já é falecido, pastor Davi Gomes, ele dizia assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Bem, e prezados irmãos e todos que nos assistem, agora nós vamos tentar responder algumas perguntas ou fazer alguns esclarecimentos, né, com a ajuda do texto da nossa lição, que é: a quem orar e quando orar? A quem orar e quando orar? Depois, nós vamos falar também como orar. Como orar? Interessante, né? Como orar. Outra coisa que vamos tentar esclarecer: onde orar e por quem orar? Então essas são as nossas, vamos dizer assim, a nossa meta, né? Nossos objetivos nesse momento. A quem orar? A quem orar? Deve ser o crente, o cristão, o servo de Deus. Não vai orar para o ídolo, né? É claro. Ele não vai orar para alguém que não seja Deus. Quem diz que é cristão e ora para outras coisas, outras entidades, essa pessoa não é cristã. Porque o cristão, o crente, deve orar a Deus. E a Bíblia ensina que devemos orar somente a Deus e a ninguém mais. Pois não há nenhum outro Deus além do nosso que possa ouvir e responder às nossas orações. Aliás, a palavra de Deus condena a adoração e a oração a qualquer outro ser que não seja o Deus eterno. Está claro, né? Lá nos mandamentos de Êxodo 20, que fala sobre a idolatria, e tantos outros textos que falam contra a idolatria. Então, a oração deve ser a Deus. Então, é uma coisa que eu creio que no decorrer desse estudo nós vamos ainda continuar falando, né, nos domingos subsequentes sobre essas questões. Não vamos aqui falar tudo e quem sabe até a gente vai ter algumas repetições inevitáveis sobre esse tema, né? Sobre essas coisas que nós estamos falando aqui. Porque já falamos em outro estudo anterior que nós devemos orar a Deus em nome de Jesus. Esta é a regra, conforme lá no texto áureo de hoje, que nós vimos, que nós temos que orar em nome de Jesus. Lá no texto que Jesus falou: não vos escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, né? E ele diz: tudo pedis ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Então é pedir ao Pai, e em nome de Jesus. Não é pedir ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso consolador. Mas nós devemos pedir ao Pai. A Trindade
ela está dividida em Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós vamos pedir ao Pai em nome do Filho, Jesus Cristo. Assim que se deve orar. A quem deve orar, pronto, já está respondido. É a Deus, não é a mais ninguém. Se você é cristão, se você é crente, você ora a Deus. Agora outra coisa. E quando orar? Quando orar? Isso aí é bastante, vamos dizer assim, de acordo com cada pessoa, né? A situação de cada pessoa. Mas, pelo menos essas aqui, todos nós temos essas situações e quando devemos orar. Pelo menos essas aqui nós todos passamos por elas. Primeiro, quando tudo vai bem. É interessante que muitas pessoas só oram quando as coisas vão mal. E o próximo item vai falar sobre isso. Eu não vou aqui entrar muito, né? Porque o próximo item vai falar sobre isso. Mas tem pessoas que só lembram de orar quando as coisas estão ruins, periclitantes. Quando as coisas estão periclitantes. Desculpa aí, mas a gente de vez em quando na garganta aí exige uma tosse. Mas vocês entendem bem. Então, tem pessoas que só oram quando as coisas estão periclitantes. Mas quando tudo vai bem, nós devemos orar. Aqui, a lição nos mostra um exemplo negativo nesse ponto, que foi Sansão. Por quê? Porque Sansão só clamava a Deus quando as coisas estavam ruins para ele. E nós vemos isso em várias partes, né, em Juízes, que lá onde conta a história de Sansão, de 14 a 16, quando ele muitas vezes clamava a Deus, era quando as coisas estavam ruins. E o povo de Israel também, de maneira geral, era assim. Quando lá os filisteus, os amonitas, apertavam eles lembravam de Deus, eles clamavam a Deus. Mas não, nós devemos pedir a Deus em todo momento. Para muitos a oração só deve ser feita quando alguém se acha enfermo, desempregado, sofrendo algum tipo de problema no seu trabalho, quando seus bens são subtraídos, roubados, né? Ou quando desaparece um membro da família e coisas semelhantes acontecem. Então não deve ser assim. Devemos orar, agradecer a Deus pela saúde que temos, pela proteção que Ele nos dá e, enfim, devemos sim orar a Deus sempre. Agora vem o outro lado, o lado inevitável, né? O reverso dessa moeda, que é no dia da angústia e da adversidade. Conforme nós falamos, o verdadeiro discípulo do Senhor enfrenta nesta vida lutas, provas e aflições. E Jesus mesmo afirmou que não seria diferente. Em João 16:33, Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Portanto, meus prezados irmãos e amigos, nós vamos ter, e quem fala o contrário, quem pensa o contrário, que por se tornar um crente, por se tornar uma pessoa de Deus, uma pessoa salva, que a vida agora vai ser um mar de rosas. Não, muitas vezes ela tem também pregos no caminho, tem espinhos, e nós, nesse momento, é claro, nós podemos orar e devemos orar. E é um momento bom para orar. E o apóstolo Paulo dá-nos a receita bíblica para vencer nos dias da adversidade. Quando ele diz que é perseverar na oração, Romanos 12:12. Eu acho interessante isso aqui, porque não é orar de vez em quando, mesmo na angústia,
Porque existe essa situação, né? Que a pessoa acha que quando as coisas estão ruins, eu acho até interessante isso, que tem muitas histórias. O apóstolo Paulo mesmo, ele tinha lá um espinho na carne, no capítulo 12, segundo aos Coríntios, nós não sabemos o que era, mas era algo que incomodava ou que fazia ele sofrer, e ele chamou aquilo de espinho na carne. Então, ele orou, diz que três vezes ao Senhor, mas o Senhor respondeu: a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo teve que continuar com aquele assunto lá. Conta-se que um casal de missionário foi para o exterior e ali serviu no campo missionário durante 50 anos. E já depois de 50 anos de trabalho, já ambos velhos, voltam para sua terra. Mas diz que aquele missionário voltou doente. E aí ele voltou aborrecido porque tinha voltado doente. E aí ele chegou na sua terra, e na sua casa lá no seu país, e disse para sua esposa: pergunta aí para o seu Deus se era isso que ele tinha para nós. Depois de nós termos servido 50 anos, temos servido no campo missionário. E se era isso que nós íamos terminar tendo aqui? Aí ele saiu, a esposa ficou lá em casa. Ficou lá na casa. Então, no retorno, quando ele voltou, ele perguntou para ela: e aí, você perguntou? E o que ele disse? Ela falou: sim, perguntei e ele respondeu. Ele falou que era para mim falar para você que nós ainda não chegamos na nossa casa. Ele pensava que a casa dele era ali, né? No país, mas a nossa casa, como diz o apóstolo Paulo, a nossa pátria está nos céus. Lá que é o nosso descanso. Lá que nós vamos descansar, que a vida será diferente, onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais dores, não haverá mais doenças, tristezas e lágrimas. Ali cessarão. Então não é aqui o vosso descanso, diz o profeta. Não é aqui o vosso descanso. Portanto, prezados irmãos, na angústia, na adversidade, nós temos que orar sim. E o apóstolo Paulo então diz que é perseverar, porque não é só uma oraçãozinha, mas perseverar na oração. Nossa oração deve ser para que o Senhor nos abra os olhos, para que possamos ver o invisível. E assim, pela fé, descansar nele, sabendo que todas as coisas estão sob o seu domínio. E ainda lá no capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então teremos angústia e adversidade na vida. É um momento de oração. Vamos vencer em oração. Vamos vencer esses momentos de tribulações, de angústia, de adversidade. Nós vamos vencer esse momento com oração. Agora vamos para o segundo item que nós estamos aqui tentando desenvolver e responder alguns questionamentos, algumas perguntas. Que o segundo é: como orar? Como? Será que tem uma maneira certa, uma maneira correta de orar? Claro que cada pessoa ora como sabe, como pode. Eu conheci um pastor, que eu creio que ele já está na glória hoje, que faz muito tempo, mas ele dizia assim: não se preocupe quando você vai falar com Deus, o que você vai falar. Se você vai falar com palavras bonitas, rebuscadas, tem gente que até na oração quer ensinar a Deus, quer fazer um discurso para Deus. Não faça discurso para Deus. Não precisa fazer discurso para Deus. Por quê? Ele já sabe.
e ele vai entender a nossa palavra. Mesmo que nós não conheçamos teologia, mesmo que nós não conheçamos, temos que saber pedir, né, com sabedoria, claro, para não pedir coisas que não são da vontade de Deus. Mas eu estou falando é que você não precisa ter conhecimentos técnicos para falar com Deus. Não, Deus já compreende. Então, como orar? Como orar? Cada pessoa tem o seu jeito de orar. Sabe? Vai falar com Deus. É um discurso para Deus. Aqui é bom a gente falar algumas coisas assim, que a oração particular é diferente da oração em público. Porque na oração em público, na igreja, ali tem muitas pessoas, e até pessoas não crentes, pessoas que vão ouvir aquele que está orando. Então é claro que a pessoa precisa ter uma sabedoria aí. Quem escolhe a pessoa para orar também. Não que Deus vai fazer distinção, não. Deus não faz acepção de pessoa, o mais letrado ou menos letrado. As pessoas que estão ali que fazem. São as pessoas que não conhecem a Deus, inclusive. Pode fazer. Então essa oração em público, ela é diferente da oração no quarto, a oração na sala de oração, no quarto de oração, no local de oração. Essa oração é diferente. Porque ali, no seu quarto de oração, é você e Deus. E Deus não está preocupado com a sua sabedoria, com o seu linguajar, com a sua técnica. Não. Mas na igreja, sim, ali você não está sozinho com Deus, não. Ali você está com Deus, mas também está com pessoas. E até pessoas que não conhecem o Evangelho. Então aí tem que ter um cuidado, mas isso aí é por causa das pessoas, não por causa de Deus. Não que a sua oração não vai ser ouvida. Se você falar, nós vamos lá, nós vamos, nós isso lá no culto não tem importância. Para Deus não tem importância. Não tem importância, né? Mas para as pessoas, sim. Então esse é um ponto de sabedoria. Mas então, como orar? Primeira coisa, com reverência. Todo crente deve saber que não se pode chegar na presença de Deus sem reverência, sem fé e sem temor. Por quê? Porque Deus, Ele é o soberano, Senhor de toda a terra. Quando nós vamos falar com uma pessoa que é uma pessoa aqui na terra, que tem é uma pessoa iminente, né? Que tem autoridade, as pessoas vão dizer, vamos dizer, né, ali, excelência, sua excelência, coisas dessa natureza. É um respeito. E para entrar também tem que pedir lá, autorização. Tá? Para entrar na presença de Deus não precisa de toda essa burocracia, não. Em nome de Jesus, Jesus te leva lá. Jesus te leva no trono. Não, mas tem que ter reverência porque nós estamos diante do Senhor, do soberano da terra. Não é de qualquer jeito assim, eu estou dizendo. Tem que ter reverência e respeito, sim. Hoje temos aí uma cultura de desrespeito com o divino, com a divindade, com Deus, porque dizem, Deus é igual a nós, é você para lá, você para cá. Nós sabemos que o português tem distinção, o inglês não. O inglês é uma palavra, o inglês antigo tinha distinção, um termo, mas o inglês moderno não. Mas no português tem sim. O português tem a maneira formal e tem a maneira informal. Quando nós estamos falando com Deus, eu creio e eu acho que nós temos que falar de maneira formal e não informal. Vamos lá, então reverência é como orar. Com fé e humildade. É claro que você vai entrar na presença de Deus, você é um crente, você vai falar com Deus poderoso, que Ele é Senhor de tudo, que pode tudo, que é onipotente.
E aí você vai entrar sem fé? Não. É preciso... lá em Hebreus diz, né, que é preciso que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então você tem que entrar na presença de Deus com fé, sabendo que Deus é galardoador dos que o buscam. E que, conforme o apóstolo Paulo escreveu no Efésios 3:20, diz que ele pode fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, quando a gente vai na presença de Deus, a gente já tem que ir com essa predisposição, esse entendimento de que Ele vai fazer isso, pode fazer isso aqui, mas pode fazer muito mais além disso que eu estou pedindo. Deus pode fazer e pode. Então, prezados irmãos, aí, como orar? E, em terceiro lugar aqui, priorizando o reino de Deus e os seus valores eternos. Aí, o reino de Deus, Jesus disse em Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, priorizando o reino de Deus e os seus valores, nós temos que entender que o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Agora vamos passar para onde orar. Onde orar? Então, o lugar da oração. Então, é um lugar próprio, adequado para fazer as nossas orações devocionais diárias. Jesus, em Mateus 6,6, diz que é no quarto. Entra lá, fecha a porta e ora teu pai que está em secreto, teu pai que vê em secreto te recompensará. Mas, como eu já falei aqui em outra ocasião, o lugar da oração não importa. Pode ser até no ventre do peixe, como Jonas. Pode ser numa praça, como Jesus orou lá no túmulo de Lázaro, como Jesus orava no Monte das Oliveiras. Então, nós podemos orar em qualquer lugar, porque adorareis o Pai em espírito e em verdade. Então, não é neste monte nem em Jerusalém, mas a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai pode ser invocado em qualquer lugar. Agora, tem lugares específicos para oração? Pode ter. O seu quarto, né? O seu quarto, que Jesus falou, que ali você está no seu secreto. Às vezes o quarto não dá, tem mais gente no quarto, que é a esposa, mas você pode ter lá a sua salinha, o seu canto de oração. Escolha e arruma o seu canto de oração e vá orar ali. Quem sabe também você pode orar. Quem não tem lugar, como eu já falei aqui em outra ocasião também, ora até no banheiro. Isso já aconteceu, já vi muitos que já fizeram isso, no banheiro. Então o lugar de oração é aquele que melhor lhe convier e você puder, e você tiver no momento. Se é só o banheiro, ora no banheiro. Se é no quarto, ora no quarto. Se é na sala, ora na sala. No gabinete, no escritório. Então é aquele lugar. Mas aí vem também a oração coletiva, que nós podemos orar no templo, com os irmãos, com a igreja reunida. É um lugar de oração também. E os discípulos oravam. Lá no passado também, no Velho Testamento, eles oravam no templo. E nós podemos orar no templo hoje, como quando lá no dia de Pentecostes estavam reunidos 120 pessoas no templo, orando. E ali veio aquele momento especial da descida do Espírito Santo. Então, o templo é um lugar também que nós vamos orar com os nossos irmãos, que aí é a oração coletiva, é a comunhão com os irmãos na oração. E agora, vamos aqui pensar no altar da oração, onde nós estivermos orando, devemos ter em mente pelo menos 3 propósitos: a adorar a Deus, a agradecer-lhe e pedir algo por nós, para outro, é a intercessão, né? Quando a gente ora por alguém. Então, esses 3 propósitos aí
devemos agradecer a Deus. Eu creio que nas lições seguintes vamos falar mais sobre isso. Na oração de agradecimento também, não só de pedido, mas de agradecimento. Mas, nesses propósitos aí, nós podemos orar por si próprio. Claro que eu devo orar por mim. Devo orar por mim. E também devo orar pelos meus amigos, como Jó orava pelos seus amigos. Nós também devemos orar pelos nossos amigos e constantemente nós estamos orando, sabemos dos problemas do amigo, do irmão, o que ele está passando e a gente ora em seu favor. Agora, esse último aqui, prezados irmãos, não é fácil não. Jesus nos ensinou, Paulo também, e o Evangelho nos ensina orar pelos inimigos. Que coisa, né? Orar pelos inimigos. Não é fácil orar pelos inimigos, mas também nós devemos, Jesus ensinou, Jesus deu exemplo, orou lá na morte, né? Pelos que estavam ali crucificando ele, e também o apóstolo Paulo nos manda orar. Então, orar pelos inimigos não é fácil, mas isso é uma maneira de vencer a nós mesmos, vencer as nossas fraquezas, o nosso egoísmo, vencer ali nosso ego, né? Então, orar pelos inimigos. Você já experimentou fazer isso? Não é fácil, não. Eu não sei, mas eu acho que eu já fiz. E eu acho que os irmãos também, certamente, muitos já fizeram, orar pelos inimigos. Porque a gente a gente não é inimigo de ninguém, mas as pessoas podem criar inimizade contra nós, porque isso está com ela, não está com a gente. Então é assim, orar pelos inimigos. Agora, por quem orar mais? Por quem orar mais? Vamos dizer aqui, orar pela igreja de Deus. Orar pela igreja, sim. A igreja é o povo de Deus, é o corpo de Cristo. E certamente a igreja a qual nós pertencemos, fazemos parte desse corpo, ela tem as suas necessidades. E nós podemos orar e ajudar, orando nesse sentido. Agora, em 1 Timóteo 2, de 1 e 2, o apóstolo Paulo fala, orar por todos os homens e pelas autoridades constituídas. Sim, nós devemos orar pelas autoridades constituídas. Não importa o partido político que eles forem eleitos. Tem muita gente que faz confusão com essas coisas. Tem um presidente da República, não importa. Ele é o presidente da República, foi eleito. Não, pode não ter sido eleito com seu voto, com meu voto, mas foi eleito de que partido for. Foi eleito, o apóstolo Paulo diz que nós temos que orar por essas autoridades. Mas parece que tem muitas pessoas que passam as eleições e a pessoa continua no clima de eleição. E se é adversário político na eleição, ele vai continuar sendo um adversário político. Não, a Bíblia ensina que nós temos que orar pelas autoridades, para que o país, para que a cidade, o estado sejam abençoados. Porque havendo a bênção, a prosperidade, o desenvolvimento do país, do estado, da cidade, nós seremos beneficiados, nossa família será, a igreja será. Enfim, todos serão beneficiados. Então vamos deixar esse negócio aí de que a eleição continua depois. Não, a eleição não continua depois. Já acabou a eleição, acabou a eleição. Agora é hora de orar pelas autoridades que estão em poder. Estão em poder. Pois bem, meus irmãos, então aqui nós já estamos chegando ao final do nosso estudo. E a conclusão diz: não há limite para o crente viver uma vida de constante e crescente oração. Um alerta final da Bíblia para todos nós sobre a oração
Temos em 1 Pedro 4,7. A palavra de Deus admoesta-nos a orar sem cessar. Em 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar. Diz que perguntaram ao Billy Graham, né, que foi um grande pregador, o maior pregador do século XX, foi o Billy Graham, que já está na glória de Deus. Perguntaram para ele, muito famoso pregador do século XX. Tem ninguém aí com 30 anos para cima que não conheceu o Billy Graham. Então, perguntaram para ele, quantas vezes o senhor ora por dia? Ele falou, uma vez. O senhor só ora uma vez? Só. Porque lá está escrito, orai sem cessar. Orai sem cessar. Então nós devemos orar sem cessar, sem prejuízo de nossas atividades diárias. Porque nós não vamos parar no escritório, na obra lá, o pedreiro, ou quem for, né? Na cozinha, a cozinheira, qualquer atividade que seja da pessoa, parar para orar. Não. Em espírito de oração devemos estar, tendo em vista que são muitas as formas de orar. Tem muitas formas de orar, como dissemos, né? Bem, então agora encerrando, tem aí perguntas para nossa reflexão que você vai responder. De acordo com a lição, qual o conceito de oração? Então nós, aqui para resumir, né, ajudando, é um relacionamento íntimo com Deus. O conceito de oração é esse, é diálogo com Deus, relacionamento com Deus. Qual a recomendação do apóstolo Paulo sobre a oração que nos faz triunfar no dia da adversidade? Perseverar na oração. Essa que é a receita para vencer, né, e triunfar no dia de adversidade. Perseverar na oração. Agora, como devemos orar? Como devemos orar? Com reverência, com humildade, priorizando o reino de Deus. Quais são os propósitos que o crente deve ter em mente ao se colocar no altar da oração? Quais os propósitos? Orar por si próprio, pelos amigos e pelos inimigos. De acordo com 1 Timóteo 2, 1 e 2, por quem devemos orar? Orar por todos os homens e pelas autoridades constituídas. Aqui está a lição de hoje sobre o que é oração. O que é oração? Oração é isso tudo que nós falamos aqui. E que nós possamos aprender e fica para nós esse ensinamento neste momento. Deus abençoe a todos e agora volta a palavra para quem vai dar continuidade aos trabalhos desta hora.